o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa oração que Jesus nos ensinou a orar. Melhor dizendo, mais que uma oração, é quase um clamor e um pedido de súplica para aquele que tudo tem e pode nos dar. De quem que é todas as coisas? 24, eu acho que o pessoal está meio dormindo ainda, né? Vamos lá, não jantaram ainda? Nem eu, fica tranquilo. De quem pertence todas as coisas? Quem fez o mundo? De quem é o mundo? Quem nos criou? De quem nós somos? De Deus. Deus criou todas as coisas e a Ele pertence todas as coisas, como nos diz até o livro do profeta, o livro de São Paulo aos Efésios. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas de Deus, porque vem dele e Ele nos dá todas as coisas. Se Ele tem tudo, e tudo pertence a Ele, inclusive nossa vida, para quem que nós devemos recorrer sempre? A Ele. Vira para essa pessoa que está atrás e fala assim: recorra sempre a Deus. Vira para quem está do outro lado e fala assim: Deus é o teu sustento. Deus é a tua segurança. Ele sendo nosso sustento, a nossa segurança, Ele ensina. Se você tem algum problema, você não se preocupe com o seu problema. Peça que eu vou te dar. Quando Jesus ensina a pedir o pão de cada dia, o pão na Sagrada Escritura tem dois sentidos diferentes. O primeiro sentido é o sentido material. O segundo sentido é o sentido espiritual. O pão no sentido material são as coisas para o nosso sustento de cada dia. O alimento que nós comemos, a roupa que nós vestimos, a casa que nós moramos, o carro que nós andamos. É tudo aquilo que nós temos na nossa vida que serve para nós vivermos e vivermos bem e termos uma boa qualidade de vida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do pão é o sentido espiritual, do pão, do alimento espiritual, da fé, da oração, da caridade. Inclusive, Jesus fala que Ele é o próprio pão vivo descido do céu. Então, Jesus ensina duas coisas. Primeiro, que nós devemos buscar nele o nosso sustento, a nossa força de cada dia. Segundo, vivendo nele esse pão vivo descido do céu, buscando e fortalecendo sempre na Eucaristia, porque Ele mesmo se dá como alimento todos os dias para cada um de nós. Então vamos aprofundar o primeiro ponto. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão no sentido material. A palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24, Jesus também vai dizer uma outra coisa. Ele assim, não se preocupem com o que vocês têm que vestir, comer, o que vocês têm que fazer. Olhem para os passarinhos. Eles não têm o que comer? Então não se preocupem, porque se os passarinhos têm o que comer, eu também vou prover em todas e cada uma das suas necessidades. Eu não sei como você chegou nessa igreja hoje. Eu não sei como está a situação financeira da tua casa. Eu não sei se você tem que vender o almoço para comprar a janta. Mas uma coisa eu sei, é que se você confiar em Deus, confiar em fé e tiver uma fé viva, com oração firme e forte, Deus vai prover o pão material todos os dias da tua vida. Se você crer com fé, não vai faltar alimento, não vai faltar remédio, não vai faltar trabalho, porque teu Deus é um Deus que tudo provê, é um Deus que tem todas as coisas e Ele vai prover na tua vida. Se você crer, aplauda o teu Deus. O que nós não podemos é, diante de uma falta, diante de uma necessidade, começar a reclamar. Vire para essa pessoa que está do seu lado, faz uma cara de bravo. Sabe aquela cara de bravo que você faz quando você vai brigar com seu marido ou com seu filho? Faz essa cara.
Fala assim, ó, se eu te pegar reclamando, ó, aí eu te dou uma surra, hein? Nós não podemos reclamar, porque o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Nós temos que buscar nele. Aquele que reclama, entrega a sua boca e a sua vida para Satanás. Porque fala assim, eu não confio que Deus pode me dar, então eu vou me entregar a Satanás. E a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar. Se está doendo, reclama. Se não está doendo, reclama. Se tem comida na mesa, reclama. Se está quente, reclama, porque vai queimar a boca. Se está frio, reclama porque está frio. Se tem ovo, reclama que é ovo. Mas se tem picanha, nossa, porque carne tem todo dia. Reclama que não tem todo dia. Vira para essa pessoa que fala assim, se reclamar, já sabe. A característica da pessoa que de fé, que acredita que Deus pode suprir todas as coisas, a pessoa de fé que reza, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma pessoa confiante, que confia em Deus, que confia que Deus pode suprir cada uma das suas necessidades. Até porque nós não cremos na previdência, nós cremos um Deus da providência. Talvez muitos de nós já somos aposentados, né? Somos empregados do Lula, né? do governo, né? Por mais que o nosso sustento venha da previdência social, o nosso sustento não vem da providência, o nosso sustento vem da providência de Deus. Porque muitas vezes o salário que a gente ganha não dá nem para pagar as contas, mas no fim do mês, olha que a gente vê o negócio, pagou conta, pagou remédio, foi no mercado, foi no açougue, e olha que você viu, tudo deu para suprir as nossas necessidades de cada dia. Outra característica da pessoa que confia em Deus, nesse Deus do pão nosso que vai dar o pão de cada. A oração é o pão do dia. Do dia. Então por que você está tão preocupado com amanhã? Se você tem dinheiro hoje para pagar as contas, o dinheiro é para hoje. Para amanhã, Deus provê no amanhã. Não adianta a gente ficar preocupado. Se vai, claro que a gente tem que trabalhar, né? Tanto é que tem um santo que diz assim, né? Viva como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Vira para essa pessoa que ela fala assim: viva como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Ou seja, no dia Deus vai prover, no dia Deus vai dar, naquele dia vai ter comida. O amanhã é de Deus, e o amanhã Ele provê. E a gente fica tão preocupado, né? Principalmente se está acabando o remédio, a gente vê que o saldo do banco está negativo já. Oh meu Deus do céu! Olha que tá no fim do mês, já não tem dinheiro, a gente olha para a dispensa, oh meu Deus do céu, está acabando o arroz, está acabando o feijão, oh meu Deus, sabe o que eu fiz? Não tem mistura, ah meu Deus do céu, já no quintal, cadê as galinhas, né? As galinhas até fogem, porque sabe que vai morrer. E a gente começa a olhar e fala assim: meu Deus, e agora? E quando a gente menos espera, alguém aparece às vezes com uma cesta básica, ou não vê alguém fala assim: fiz isso, sobrou isso, você não quer tal coisa? Ou não aparece um dinheiro que a gente estava esperando. E Deus vai provendo em todas as coisas, porque o nosso Deus é providente a cada dia, para que nós possamos aprender a confiar nele. Uma pessoa que reza a oração do pão nosso de cada dia tem que ser uma pessoa que confia em Deus, e na confiança não se desespera. Teve uma vez eu fiz faculdade aqui na Universidade da Matemática, convivi com um japonês, né? Sabe, os japoneses estão tendo uns pensamentos meio diferentes que o nosso, né?
eu estava preocupado, né, com as provas, tal, aquele negócio fazendo matemática, aquele negócio de doido, que eu não, né? Falei assim, Jesus, eu não vou dar conta, preocupado que eu precisava tirar isso, tirar aquilo, né? E tinha coisa para fazer, e eu não estava conseguindo a bolsa, que eu precisava para continuar estudando, e eu falei, Jesus, se eu tenho bolsa, se eu tenho bolsa, tem como continuar, né? Porque não tem como seguir, eu estava preocupado, né? E comentando para esse colega japonês, ele falou assim, tá com problema? Eu falei assim, eu acho que eu tô, né? Não tá com problema. Eu falei, tô com problema. Não tá com problema, tô com problema. Ele falou assim, que problema tem? Eu falei assim, olha, japonês, o problema é que se eu não conseguir a bolsa do estudo, eu vou ter que largar a faculdade e ir trabalhar, que eu não consigo mais estudar sem ter um familiar, né? Aí ele falou assim, você não tem problema. Eu falei, japonês, abre os olhos, japonês, né? Você não está enxergando o problema que eu, né? Então eu falei assim, por que você não tem problema? Ele falou assim, você consegue resolver o problema? Eu falei assim, não consigo resolver. Então ele falou assim, então você não tem problema, porque o problema não é teu. Se você não consegue resolver, o problema não é teu. Ele falou assim, e se você conseguisse resolver? Você consegue resolver? Eu falei assim, vai resolver quando você é a bolsa. Então assim, se você consegue resolver, não tem problema, porque o problema já está resolvido. Se o problema tem solução, a gente não tem problema, porque o problema já está resolvido. Se não tem solução, quer dizer que não está em nossas mãos. Se não está em nossas mãos, nós temos que colocar nas mãos de quem tudo pode realizar. Aquele que pode prover cada uma das coisas. E eu depois disso coloquei nas mãos de quem tudo podia resolver. Dentro de poucos meses. Adivinha? A bolsa saiu. A gente tem que aprender a confiar mais e preocupar menos. Porque o nosso Deus provém em cada uma das nossas necessidades. Até porque a gente reza. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O hoje pode ser hoje, mas o hoje pode ser amanhã. Porque Deus tem um tempo certo e a hora certa para nos dar cada uma das coisas. Para que nós possamos aprender e tirar um sentido espiritual para todas as coisas. Se Deus tivesse me dado a bolsa logo de início, eu teria aprendido a confiar? Não sei. Provavelmente não. Então Deus teve que usar isso para me ensinar a confiar nele e a confiar na sua providência. E diante dos problemas você na sua vida, você pode resolver? Se você puder resolver, você não tem problema, porque a solução só precisa de uma ação. Se não tem como você resolver, não adianta você se preocupar, porque você só vai adoecer, você só vai ficar mais ansioso, você só vai ficar mais ríspido com as pessoas, você só vai ficar mais rabugento do que você já é. Não, brincadeira, perdão. Você falou que todo mundo é muito amável aqui. Não é que ninguém reclama, que ninguém é bravo, não tem gente rabugenta aqui nessa igreja, ele falou. A gente tem que aprender a confiar para quem pode resolver. Muitas vezes a gente fala do nosso problema para o vizinho, para a comadre, para o amigo, para o parente, para a tia, para a nora, para a sogra, mas esquece de contar o nosso problema para quem pode resolver, que é Deus. A gente fala para todo mundo, mas esquece de vir aqui na igreja e colocar o joelho no chão e fazer uma oração de coração. Porque essa oração, Deus, o teu pão tem que vir suprir a minha vida hoje. E se for da vontade dele, o maná vai cair do céu. Se não for da vontade dele, ele vai te ensinar o caminho para que a vontade dele se cumpra na tua vida. Até porque o pão é dele e ele dá a hora que ele quiser. Porque mais importante daquilo que nós temos é aquilo que nós somos. E o que você é? Filho amado do Deus Altíssimo, dono e Senhor de todas as coisas.
o teu Pai é a pessoa mais poderosa que existe em toda a face da terra. Não há ninguém maior do que Ele. Então, mais importante do que ter coisas é ser de fato o verdadeiro filho, porque quem se coloca como filho, o Pai dá aquilo que o filho quer e não aquilo que muitas vezes você quer. Então, para de ser mimado, só pedir aquilo que você quer e ver aquilo que você realmente precisa. Porque muitas vezes Deus não dá, porque você não precisa. Se você realmente precisar e se colocar como filho, Deus vai te dar. Porque você se colocou como filho. E além disso, nós como filhos, nesse negócio de ter e querer sempre ter, mas esquecer de ser, já para que a gente nunca está contente com o que a gente tem? Se a gente compra um carro novo, depois de um mês o carro já não está novo, a gente já quer trocar, porque a gente já começa a ver os defeitos do carro. Se a gente compra uma casa, aquela casa não está boa, a gente quer uma casa maior. Se a gente já forma um cômodo, aquele cômodo não está, a gente deve formar outra coisa. Porque nunca está bom aquilo que a gente... Já repararam que tem muitas pessoas que assim, não conseguem se contentar com aquilo que tem? Eu não estou dizendo que não pode melhorar não, viu gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que melhorar. Mas melhorar na medida das nossas forças, na medida daquilo que a gente pode. E na medida com que nós vamos trabalhando e crescendo, se esforçando. Porque muitas vezes a gente acabou de conquistar algo, e isso que a gente acabou de conquistar, a gente não consegue nem se alegrar. Porque a gente está querendo outra coisa. Quer ver uma coisa mais prática? E o celular. A gente compra o celular, tá nem 2 semanas já lança o celular novo e já quer um novo. Isso para a galera mais jovem que está aqui, né? A gente não consegue sentar, porque a gente quer ter, e a gente se esquece que o pão nosso de cada dia que Deus vai nos dar é aquilo que de fato a gente precisa, e não muitas vezes aquilo que a gente quer. Vira para essa pessoa e fala assim: Deus vai te dar o que você precisa. E não somente aquilo que você quer. Durma com esse barulho, hein? Durma com esse barulho, porque isso nos incomoda muito. Porque a gente quer tanto uma coisa que a gente briga com Deus, se Ele não nos der. Crianças mimadas nós nos tornamos e somos. Birrenta, sabe criança birrenta? Porque eu quero, estaca no chão. Muitas vezes é você. No seu diálogo com Deus. E muitas vezes você está falando assim: calma aí, deixa eu te ensinar umas coisas antes, para depois eu te dar aquilo que você quer. Que se eu te der agora, você não vai ser um ser humano melhor, e você não vai ser um filho melhor, porque toda a nossa vida, todas as nossas coisas tem que render para quem? Para Deus, que é o nosso fim último. Todas as coisas devem fazer com que nós amemos mais a Deus. É por isso que Ele se fez pão. Então assim, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. E o maior milagre, cada Santa Missa Ele faz. Se faz pão, para poder estar em nosso coração. Como dizia Santa Teresinha, Deus, Ele não desce do céu para se fazer pão, para ficar preso no sacrário ou escondido numa igreja. Deus, Ele desce do céu e se faz pão para encontrar no outro céu, o céu do seu coração. Deus se fez pão para que você cada dia, na sua petição, Senhor, me dê o pão de cada dia. Nós vamos pedir assim: Jesus, eu te quero a cada dia. Eu quero a coisa material, eu quero o meu sustento, eu quero uma vida com dignidade. Mas essa vida com dignidade só vai ser digna realmente se for uma vida vivida contigo, se for uma vida vivida na Eucaristia, se for uma vida em que a minha vida se tornar comunhão para o outro. E assim Ele fala: esse pão que é nosso, que se faz a Eucaristia, que nos nutre, nos fortalece, nos alimenta, nos fortalece e nos eleva até o céu. Ele fala assim: agora você que está cheio de Deus, está cheio de pão, você que foi suprir todas as suas necessidades, agora está na hora desse pão se tornar o pão nosso. Esse pão nosso também deve ser pão dos
Irmãos, aquele que pede o pão nosso de cada dia deve ser aquele que vai ajudar o irmão a ter o pão de cada dia. Até porque o outro santo diz: aquilo que sobra na tua casa é o que está faltando na casa do teu irmão. Aquilo que sobra na tua despensa está faltando na mesa dos teus vizinhos. Aquela comida que você joga fora é a comida que está faltando para os teus irmãos. E a gente acha que não existe isso, né? Eu estou trabalhando lá em Rio Preto, numa área missionária, num bairro de periferia de Rio Preto. E ali às vezes eu me deparo com situações e falo assim: nossa, mas dentro de Rio Preto existe isso? E eu vejo que existe. Eu visitar casas, a pessoa me ofereceu um café. E a gente aceita para não fazer despeito à pessoa. Olha que a pessoa abre o armário. Eu nunca me esqueço quando essa pessoa abriu o armário. No armário apenas tinha um saquinho de arroz, sabe aquele de 1 quilo? Com o finzinho do saquinho de arroz, dobrado assim, no cantinho do armário, potinho do café estava no fundo. E o armário vazio. A única coisa que ela tinha era um pouquinho de café e um pouquinho de arroz. Isso eu estou falando de Rio Preto. Mas aqui, quantas outras pessoas também estão assim? E às vezes a tua despensa está cheia. E nem isso você consegue enxergar para agradecer a Deus. Uma outra visita, e eu finalizo com essa. A gente foi visitar, eu e os meus outros 2 irmãos. Amanhã vocês vão conhecer o Johnny, já com o Johnny. Nós fomos visitar uma casa perto de umas ruas da onde a gente mora. Uma rua de terra, de um conjunto de chácaras, Estância Bela Vista, lá em Rio Preto. Uma casa simples, a casa é quase do tamanho desse presbitério aqui, ó. Um pouco, se não for menor. É um retângulo assim, ó. Olha que a gente entra, a gente está direto, né? Não é nem cozinha, a gente pode dizer, né? É uma cozinha improvisada, porque só tinha um fogão e uma pia, não tinha geladeira. Do lado assim tinha uma divisão de madeira, não tinha nem parede. Só tinha o telhado e as 2 paredes do quarto. E aqui também entrava, aqui era a cozinha, eles colocaram um tampão de madeira, aqui tinha um sofá velho, rasgado, na frente da televisão de tubo, sabe, de 12 polegadas, que eles conseguiam assistir alguma coisa, e do lado de cá, assim, eram dois cômodos pequenininhos, onde cada um deles tinha uma cama. Desse jeito, com um telhado baixo como chama aquela madeira, né? De eternite, que é quente, é eternite, né? Baixo, quente. Morava nessa casa, mora ainda, né? Um senhor, né, ele tem um problema de locomoção, né, então ele usa uma bengala, e morava junto com ele a mãe com Alzheimer. Né, faleceu faz 2 meses, nós fomos visitá-lo, junto com o pai, para levar uma unção para a mãe, né, que estava doente. E a hora que a gente entrou naquela casa, o chão no contrapiso, na frente da casa era tudo terra. Sabe quando você vai olhando aquela situação e fala assim: meu Deus, como que vive assim? Ainda mais ele, um senhor já de idade, com problemas de locomoção, a mãe com Alzheimer, né, também não conseguia andar direito. Eu falei assim: Jesus. Aí conversa vai, conversa vem, tem negócio, precisando de alguma coisa, né, cidade de cesta básica, assim, né, conte com a gente, assim, tá, não, tudo bem, tá, não sei o quê, e assim vai. Né? Antes de a gente ir embora, a mãe dele, né, recebia comunhão em casa, uma ministra, todo final de semana levava comunhão para ela, né. A hora que a gente estava indo embora, saindo, ele me vira assim e fala assim: não esquece de falar para a ministra, para Lu estava lá, a hora que ela passar aqui, ela não esquecer de levar o dízimo. Eu olhei para esse menino e falei assim: não é possível. Na situação que ele vive, ele ainda dá dízimo. Nessa quando a gente se olha, assim, a gente não fala, né? A gente sabia que o Malemar recebia um salário dele da Malemar para suprir o aluguel, enfim.
né? E eu ainda tive a cara de pau, nisso Deus vai nos ensinando, né? De vez em quando Deus dá uns tapas na gente de luva de pelica, né? Eu tive a cara de pau e falei assim, qualquer coisa, se quando o senhor precisar de algum problema, se tiver mês que o senhor não puder dar o dízimo, fique tranquilo, viu? Eu já pensei assim, meu Deus do céu, né? Ele vai dar o dízimo e vai faltar para ele, né? Ai, meu Deus, né? Gente, e ele dava o dízimo de um salário mínimo que ele recebia, ele dava os 10%, viu? Não era alguém que pegava 10, 2 reais, 5 reais, não. Ele dava os 10% de um salário que ele recebe. E ele pegou, eu falei assim, né? Quem sabe aquela coisa de não confiando em Deus e, mais uma vez, aprender a confiar. Cabeça, homem de pouca fé, né? Aí ele só me vira e fala assim, meu filho, desde que eu comecei a dar o dízimo, nunca faltou um grão de arroz na minha casa. Desde que eu comecei a dar o dízimo, todas as minhas contas estão pagas. Eu não tenho uma conta atrasada e o meu nome está limpo. Ele ainda me vira e fala assim, é a forma que eu tenho de agradecer a Deus por tudo aquilo que eu tenho. Na hora, ele foi falando, eu fui entrando dentro de mim e falei, tá bom, tchau, né? Tchau, até mais, hein? Falei assim, até a próxima, hein? Daí, né, eu falei assim, Jesus, mais uma você tinha que me ensinar hoje, né? Aí depois eu fui lembrar, né, que na Bíblia, a única forma, né, que Deus fala de dinheiro, quando se fala de dinheiro, é do dízimo. Que Deus abençoa o dízimo. É a única forma de que a Bíblia fala de dinheiro. Fora disso, a Bíblia não fala de dinheiro. A Bíblia fala que Deus abençoa aquele que dá com alegria, aquele que faz a sua oferta de coração. E ali eu entendi que ele estava ofertando tudo aquilo que ele tinha, inclusive aquilo que ele não tinha. Ele também estava ofertando, confiando que Deus era aquele que daria o pão de cada dia, porque ele não estava preocupado em ter, ele estava preocupado em ser verdadeiramente filho de Deus. Ele estava preocupado em Deus ser o sustento dele, ele estava preocupado em Deus ser o alicerce da casa da família dele. As outras coisas, ele sabia que se ele buscasse a Deus em primeiro lugar, o resto lhe seria dado por acréscimo. E assim, eu quero convidar cada um de nós a nos levantarmos. Vamos ficar de pé? Eu quero te confiar nesta hora, fazer um ato de confiança com Deus. Erga os teus dois braços o mais alto que você puder, com os braços para o alto, que é de onde vem o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa força. Eu quero te convidar a se entregar inteiramente a Deus e a confiar nele. Fala assim, Senhor, eu quero me entregar nos teus braços, eu quero aprender a confiar em Ti. Eu não quero, Senhor, apenas a confiar nas minhas forças, mas eu quero tudo depender de Ti, porque o pão e a comida que eu tenho vem de Ti, o trabalho que eu tenho é Teu, o sustento que eu tenho é Teu, e eu preciso aprender a confiar em Ti. Senhor, que nesta noite eu possa ter um coração totalmente filho, que eu não possa me preocupar em ter, que eu possa me preocupar em ser de fato filho Teu, totalmente inserido na Tua presença, na Tua graça, na Tua glória. Ah, Jesus, meu Senhor e meu Deus, eu quero aprender a confiar em Ti, para que o Senhor possa prover cada uma das minhas necessidades. Eu confio em Ti. E com os seus braços para o alto, cantemos, adorando o nosso Deus. Te engrandecer, e proclamar Tua vitória em mim. E proclamar Tua vitória em mim. Ser todo Teu. Ser todo Teu. É o Teu prazer.
da minha vida. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Cante forte isso, tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. Essa razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar esse refrão novamente, nós finalizarmos esse momento. O pão nosso que a gente pede é o pão nosso, do Deus que é nosso, e nos faz irmãos. A gente não pede o pão meu, a gente pede o pão que é nosso. Então que nessa hora, segurando a tua mão do teu irmão em oração, peça pela vida dele agora. Fala assim: Jesus, eu te entrego a vida desse meu irmão que está aqui ao meu lado, dessa minha irmã que está aqui ao meu lado. Jesus, que ela possa sempre confiar em Ti, que a Tua providência possa alcançar em cada uma das suas necessidades. Jesus, que na vida dela o Senhor possa ser o centro, a força, o sustento. Que ela como filho, que ele como filho, possa aprender a caminhar em Ti, não desconfiar, não murmurar, mas que o Teu pão, o Senhor que é o pão, possa ser o sustento, a força e o centro da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui eu seguro as minhas mãos. Segurando bem forte, erga as mãos delas e cantemos juntos esse refrão bem forte. Tu és o centro.